Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de cálculo numérico e hoje eu gostaria de fechar o nosso assunto falando sobre um assunto que eu considero extremamente importante porque ele é basicamente o assunto mais útil, na minha opinião, dentro da perspectiva de cálculo numérico, que especificamente ajuste de curvas e vou tentar abordar aqui de uma forma matricial a coisa, de maneira que a gente possa aplicar o método dos mínimos quadrados de forma generalizada. E aí eu vou mostrar como é que a gente consegue, utilizando os métodos que a gente já viu até então, fazer uma combinação para encontrar esse algoritmo de mínimos quadrados, certo? Só fazendo uma pequena retrospectiva aqui, né, a gente começou trabalhando lá com métodos, erros, né, de máquina, erros, máquina, mutiça, etc. Aí passou pelas raízes, né, raízes, aí bisseção, Newton, para encontrar raízes de equações. E aí a gente passou pela interpolação, né, aí falou de Lagrange, nesse sentido. Aí entramos depois em sistemas de equações, né, praticamente estou resumindo aqui, né, os temas principais que a gente trabalhou até então. E agora eu quero juntar, em princípio, né, em parte, esses dois aqui, né, interpolação e sistema de equações, para que a gente possa falar um pouco sobre ajuste de curva. A ideia não é se aprofundar completamente no ajuste de curva, né, mas que a gente consiga pelo menos fazer uma relação, pelo menos nesse princípio, nessa introdução que eu vou falar para entrar em mínimos quadrados, que a gente possa abordar o suficiente para poder comparar o que a gente está fazendo aqui com o que a gente fez lá em Lagrange, né? Então, vamos pensar aqui da perspectiva de Lagrange, certo? E lá a gente tinha uma sistema cartesiano aqui, né? Os eixos. E aí a gente chegava e tinha um conjunto de pontos, né? E como eu falei lá, a interpolação, quando a gente estava pensando em interpolação, o objetivo da interpolação é a gente criar um polinômio, né, que faz a ligação dos pontos. Então, na perspectiva de interpolação, o que a gente iria fazer era algo desse tipo aqui. Não sei se faz sentido eu ligar todos os pontos, né, mas então, se eu estou ligando todos os pontos, o que eu preciso para ligar todos os pontos da perspectiva de interpolação? Eu preciso de um polinômio que tenha a quantidade de pontos, certo? Então, você pegou lá e você criou aqui um polinômio que tem um, dois, três, quatro, cinco colunas. Então, isso aqui vai implicar num polinômio de grau 4, né? Então, ele teria um grau 4, ou seja, x elevado à quarta potência. Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sei lá, 15, 20 pontos aqui, eu teria que fazer um polinômio de grau 19. Será que faz sentido isso para todos os casos? Será que, por exemplo, nesse caso aqui, o polinômio que melhor,
a curva, né, que melhor representa esse conjunto de pontos é um polinômio, ou precisa ser um polinômio de grau 19, ou poderia ser um polinômio de grau 1 ou 2. Será que, por exemplo, se eu não fizer algo assim, por exemplo, você vê que os pontos estão, de certa forma, distribuídos próximos dessa reta, logo pode significar, né, que essa reta é um bom ajuste para esses pontos. Por quê? Porque na prática, imagina, eu fui lá e coletei os pontos, fiz a ligação dos pontos, tal, como a gente faz normalmente, usando interpolação. Aí eu fiz isso aqui. O que vai acontecer? Na hora que eu coletar dados desse mesmo sistema aqui, imagina que seja um processo químico, sei lá. Aí eu fiz lá uma reação e coletei. Depois eu fiz a reação de novo, coletei de novo. Os pontos vão dar diferentes. Então, existe uma coisa aqui chamada ruído, né? Coisas que a gente não modela porque são eventos aleatórios, ou pelo menos a gente considera como aleatórios, e que também consideramos que esses elementos aleatórios estão naturalmente no sistema. Então toda vida que eu coletar, esses pontos vão aleatoriamente ficar distribuídos ali naquela faixa, né? Com a organizado, né, em torno daquela reta, daquela equação que a gente supõe que representa aquele sistema, distribuídos numa forma estatística. Né? Então tem algo estatístico contaminando um sinal, ou aquilo que a gente supõe que seja a equação. Né? Então por causa disso, se a gente simplesmente supor que tem uma reta, quer dizer, que a gente vai interpolar os pontos, a gente vai gerar um polinômio muito grande, que aí depois, quando eu coletar de novo, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter vários pontos que estão fora da reta e eu não vou conseguir representar esses pontos corretamente. Então não faz muito sentido que a gente perca tempo, né, fazendo um polinômio num sistema mais prático, pelo menos não usando essa ideia de tentar ajustar o, o polinômio em todos os pontos, né? Porque ele acaba sendo diferente em todos os pontos. Então a ideia aqui é que a gente consiga encontrar uma curva, certo? Cuja distância dessa curva, eu botei uma reta, né? Mas é uma função qualquer que vai representar os dados, certo? Que ela vai passar o mais próximo possível, ou seja, cuja distância de cada pontinho desse, diminuir aqui o tamanho, cada pontinho desse, e a reta seja a menor possível, certo? Ou seja, ele passa, ou essa reta, essa equação, ela representa da melhor maneira os pontos, de maneira que ela seja mais próxima possível de todos os pontos. Né? E aí, se eu conseguir passar por todos os pontos de maneira aleatória e eu conseguir ter uma boa representatividade, né, e tudo mais, a gente consegue ver mais ou menos assim visualmente, né, pelo menos eu não vou mostrar isso da perspectiva estatística, né, mas a gente consegue mostrar isso visualmente, como eu mostrei aqui. A gente basicamente representou aquele sistema de uma maneira adequada, certo? Então, como é que isso a gente vai fazer juntando o conhecimento nosso? Eu vou falar de um método, primeiro, que ele tem a ver com ajuste curva, né? Como a gente vai conseguir fazer esse ajuste curva aqui, que é chamado mínimos quadrados. E aí, na sequência, eu vou mostrar como é que a gente prova, né, que a pseudo-inversa é a solução de mínimos quadrados. E aí a gente vai testar com um sistema bem simples, só para mostrar como é que faz as operações de mínimos quadrados, certo? Então é basicamente
para a gente ser bem objetivo aqui e fazer o básico de mínimos quadrados. Então, o que a gente vai fazer agora, né, é o seguinte: qual é a proposta aqui, né? A gente quer resolver, né? O método dos mínimos quadrados, ele se propõe a resolver a seguinte função objetivo. Então, só para explicar aqui, o que é uma função objetivo? Função objetivo é eu quero encontrar, que eu já mostrei lá nessa reta aqui, né? O que eu quero, na verdade, fazer nesse ajuste de curva é encontrar uma função, certo? Que faça com que o erro seja o menor possível entre os pontos, né, e a reta. Ou seja, a distância entre os pontos até a reta é a menor possível, certo? Então, qual é a função que eu estou querendo encontrar? Y igual ao somatório, certo? A soma de todos os índices, todos os erros ao quadrado. Então, esse, sei lá, vai ser de I igual a 1 até N, por exemplo. Então, se eu conseguisse, né, chamar isso aqui de erro, o que é de erro? A distância entre os pontos até a reta, ou seja, essa distância vai ser a distância entre o modelo, né, e os dados, por exemplo. E somasse todos os pontos, né, eu pego todos os pontos lá, eu somo todos os erros, todas as distâncias de todos os pontos até a reta, e eu consigo minimizar isso aí. Então, basicamente, essa seria a solução de mínimos quadrados, certo? Então, esse errozinho aí, esse ezinho, E de I, ele é a distância entre os dados coletados, né, e a equação, basicamente, a equação que a gente quer ajustar. E a gente precisa, para a gente resolver isso, né, a gente pode colocar esse erro numa forma vetorial, e aí a gente pode colocar numa forma que a gente consiga resolver, por exemplo, utilizando a eliminação de Gauss. Só que antes de fazer isso, né, assim, de fazer isso com os dados, com exemplo e tudo mais, eu vou colocar isso aqui no formato vetorial em função de um sistema linear e vou mostrar qual é a solução de mínimos quadrados utilizando esse sistema, né, e depois basicamente a gente vai resolver um problema. Então vamos supor aqui que o nosso sistema seja y igual a x mais, a gente estava usando b, né? B, ele vai ser igual a x mais um erro que contamina esses dados, certo? Então percebam agora que o meu sistema, né, ele vai ter um x, né? Então esse ax aqui seria o meu, por exemplo, polinômio, seria a minha equação. A gente já mostrou que a gente pode botar vários sistemas aqui nesse formato, né? E aí, esse aqui é o sistema que a gente já tinha mostrado, e esse aqui seria o erro. O que é o erro? O que é basicamente esses indivíduos aqui, né, que não estão na reta. Estão, você tem mais sei lá, um ruído gaussiano com média zero, contaminando aí os seus dados. Então você está assumindo que você vai representar o seu sistema, né, os seus dados, por exemplo, só que você vai ter um erro associado. Então, se você colocar o erro do outro lado, né, então erro vai ser igual a b menos ax.
Então você pega o sistema lá, coloca em função do erro. E quem é que vai ser esse erro aqui? Isso aqui é um vetor, né? Pode ser uma matriz também, mas vamos colocar o caso vetorial. Esse vetor aqui, ele vai ser o erro 1, né? Quem seria o erro 1 aqui no jogo do bicho? Né? Seria, por exemplo, essa distância aqui, desse ponto a esse outro aqui. Aí quem seria o meu erro 2? O meu erro 2, você pega aqui o erro, né? O erro 2. Que seria o segundo ponto, na distância do segundo ponto até a curva. Assim, o erro 3, o erro 4 e 3 pontinhos. Né? Então, você tem aqui todos os erros num vetor só que isso aqui vai estar transposto, certo? Ou seja, vai ser erro 1, erro 2, erro 3, erro 4, um embaixo da outra, como é no sistema que a gente já tinha mostrado. Ele está na mesma forma de B, né? Ele vai ter o mesmo número de linhas de B. Então, como é que eu agora pego esse sistema aqui, né, esse erro, e coloco nesse formato aqui? Então, como é que eu represento esse sistema na forma dessa função objetivo? Então, eu vou chamar essa função objetivo de J. É bem mais comum a gente usar a letra J como função objetiva. Então, meu objetivo é minimizar o erro transposto vezes o erro. Vou tirar esse negócio daqui, vou botar uns espaços. Erro transposto vezes o erro. Ou no caso aqui, né, erro vezes erro transposto. Eu já disse que é... Ah, não. Tá certo aqui. Notação matricial, o transposto vai estar no primeiro. Ou seja, o que seria o erro transposto vezes o erro? Seria esse cara aqui, né? O erro transposto. E aí eu multiplicaria por esse cara aqui. E quando você faz a transposição, é como se você estivesse fazendo isso aqui. Né? Então você troca a linha por coluna, aí fica 1, 2, 3 de cima para baixo. Eu vou tirar aqui o transposto de baixo. Então agora eu tenho o erro transposto vezes o erro. Isso aqui é igual a J, certo? Não mudou. E aí como é que a gente resolve isso aqui? O que isso aqui vira, né? Vira 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 4. Ou seja, essa representação aqui, na verdade, é igual a essa aqui. Porque 1 vezes 1 ao quadrado. 2 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, no final das contas, isso aqui é igual a essa equaçãozinha aqui, certo? A gente só está visualizando de uma maneira diferente, certo? Então, se isso aí é igual à equação de cima, e eu já representei aqui o meu E na forma de B menos AX, como é que agora eu faço a representação desse novo J? Então, meu novo J, ele vai ser igual, que é essa função objetiva, a alguma coisa, que é esse cara aqui, vezes alguma coisa. Ou seja, eu peguei lá os dois S e substituí pela equação que representa o E, né? Esse E aqui, só que um é transposto, ou seja,
O primeiro é transposto, que é o e o segundo, normal. Aí eu teria que expandir isso aqui, né? De uma maneira que eu possa tentar minimizar esse cara aqui. Então, para minimizar J, eu tenho que fazer uma coisa que a gente aprende lá em cálculo 1 normalmente, que é em derivadas. Né? Quando o pessoal aprende a fazer lá as curvas e tudo mais, você faz uma coisa chamada derivada, né? E aí com a derivada igual a zero, você pega os pontos de mínimo e máximo da função. Quando você tem os pontos de mínimo e máximo, nesse caso aqui, né, a gente não tem ponto de máximo. Por que não tem o ponto de máximo? Porque a gente está usando uma função quadrática. E como é que é uma função quadrática? A função quadrática, ela é assim, né? Basicamente. Se você pegar a função quadrática, ela só tem um mínimo, né? O mínimo dela é zero. Tentar fazer aqui. Ela só tem um único mínimo, que é zero. Então, se ela só tem um único mínimo, na hora que eu derivar essa função igual a zero, eu vou encontrar, teoricamente, o valor de x, né, que faz com que essa função seja a menor possível. E como o menor possível aqui é zero, ele seria zero. Obviamente, se eu tiver a capacidade de, com essa função, modelar completamente, eu vou modelar. Senão, vai sobrar só o erro, vai ter o menor erro possível, certo? Então, aqui eu já entrei no escopo, né, de álgebra linear. Então, agora eu teria que saber operações com álgebra linear, certo? Então, aqui eu tenho J, ele vai ser igual a B transposto, vou botar só uma aspa com o transposto, certo? Menos X transposto A transposto. Então eu só fiz baixar transposto ali para os dois termos, aí eu multiplico aqui, né, e aí eu vou ter B menos AX. Aí isso aqui vai ser igual a B transposto vezes B, faz o chuveirinho, né, que é B transposto vezes B, aí menos, tem que conservar só a ordem, certo? B transposto vezes AX. Aí eu vou ter aqui menos X transposto A transposto B, mais X transposto AX. Então acaba ficando dessa forma aqui a função J, e agora basicamente a gente vai derivar igual a zero, certo? Então o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter agora que derivar dj em função de x, certo? Vai ser igual a zero. Significa que eu vou encontrar o mínimo dessa função, derivando igual a, em função de x, certo? E quando eu fizer isso, como essa função é o erro quadrático, se eu derivar isso igual a zero, eu vou encontrar o valor de x que faz com que o erro seja mínimo, certo? Na função que a gente já assumiu lá em cima. Então, da perspectiva de x, sendo matricial ou não, certo? B não tem nenhuma dependência de x. Logo, eu mato B. Ele não vai vir para cá. Ah, tem mais um passo aqui que eu tenho que fazer antes, só para facilitar aqui o meu processo, certo? Tem aqui o meu J igual. Aí, esse cara aqui é
um vetor transposto, uma matriz vezes um vetor, certo? Isso aqui dá um escalar, é um número. E a transposta de um número é ele mesmo. Ou seja, esse cara aqui, que também é um vetor transposto, uma matriz e um vetor, ele é igual a esse outro cara aqui. Ó. Esses dois são iguais, certo? Ou seja, eu posso transpor e somar os dois, colocando numa forma unificada, certo? Então, eu vou ter aqui B transposto, B menos duas vezes X transposto vezes A transposto vezes B. Mais, você vê que ficou igualzinho aqueles produtos notáveis que a gente já fazia no ensino fundamental médio, por ali. Né? X transposto, A transposto, AX. Então, vou derivar isso aqui, certo? E para eu derivar isso aqui, já vi a primeira parte fica igual a zero. Por que fica igual a zero? Porque B é uma constante, né? Em relação a x, B é uma constante. Então, B transposto B vai desaparecer. Esse cara aqui que depende de x, ele vai ficar menos 2. O x vai sumir, certo? E vai ficar só o A transposto B. Então, se eu derivo em função de x e só tem um x, né, vai ficar desse jeito. E o segundo termo é quadrático. Então, quando ele é quadrático, é como se fosse lá uma função de primeiro grau. Pense como se fosse, quer dizer, uma equação de segundo grau, um polinômio de segundo grau. O que você faz? Você bota 2, né? Aí você basicamente faz, elimina um dos x, né? Você tira o quadrado lá e fica só um x, certo? Aqui, obviamente, eu estou simplificando o processo de derivada, mas a ideia é que chega a isso, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Aí eu pego esse cara aqui, né? Que é igual a zero. Aí isso tudo aqui, né? Como eu já falei, é igual a zero, né? Então eu venho aqui, boto zero igual a isso tudo aqui. Esse cara está negativo, pode passar para o outro lado. O 2 posso dividir, né? Os dois de ambos os lados. E aí você vai ter basicamente isso aqui, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Então a gente vem aqui, né, e corta o 2 pode desaparecer, por exemplo. O 2 pode desaparecer. E aí a gente tem basicamente AB, A transposto B vezes A transposto A, X, né? E aí se a gente fosse fazer do jeito convencional lá, usando álgebra linear, né, a gente só precisaria pegar esse A transposto A aqui e elevar a menos 1 e passar para o outro lado. Né? Então, eu basicamente, a resposta de x seria isso. Só que aqui eu também posso fazer de outra maneira. Né? Eu posso pensar assim, pô, eu tenho aqui a transposto B que eu posso chamar de um B de menos quadrados. Então vamos chamar BM aqui, que é B de menos quadrados. Então esse BM aqui vai ser igual a transposto vezes B.
eu vou ter aqui um AM, vou separar aqui, AM, que eu vou chamar de A transposto A. Então, se eu fizer essa mudança de variável, né, o meu sistema vai virar BM igual a AM vezes X. E aí eu volto, de certa forma, ao sistema linear original. Qual é a diferença? A diferença é que, nesse caso acima aqui, a minha matriz não é quadrada. O A não é quadrado. Então, quando eu faço o A transposto vezes B e o A transposto vezes a matriz ela fica reduzida a uma forma quadrada, e aí eu consigo resolver. Né? Então, se eu resolver esse sistema aqui, por exemplo, com a eliminação de Gauss, a gente consegue solucionar o problema de mínimos quadrados. Isso aqui também, se eu passar aqui a inversa para o outro lado, né, o AM para o outro lado multiplicando, por exemplo, eu vou fazer com que o meu... eu vou ter o que a gente chama de pseudo-inversa, né? Que seria poder inverter o meu sistema sem que ele fosse de fato quadrado. Eu sei que a matriz A fosse quadrada e o sistema B tivesse a mesma quantidade de linhas de A. Então, enfim, para a gente conseguir a solução de mínimos quadrados, é isso. Então, vamos pegar aqui dados, né, um conjunto de números aí, e eu vou colocar numa forma que a gente possa fazer essa conta desse jeito. Ou seja, o que a gente vai fazer, basicamente? Se a gente tem dados, né, já a matriz, o sistema linear, esse sistema linear aqui, original, que seria o B e o AX, o erro a gente não tem, certo? Não existe esse erro, então a gente vai supor que a gente vai minimizar esse erro fazendo lá aquele outro cálculo. Mas eu vou ter B e A aqui, certo? Então a partir de B e a gente vai calcular BM e AM e depois a gente vai solucionar esse sistema utilizando a eliminação de Gauss. Somente, certo? Então vamos seguir para esse exemplo. Vou colocar isso no próximo vídeo. Então fica aí para o próximo vídeo.